Qual seria a ideia? Eu vou ficar sem comer, sem beber e eu vou receber poder por isso? É claro que não vai ter efeito se você simplesmente ficar passando fome por nada. Você tem que ter um propósito. Qual o propósito? Tal qual o poder que a oração tem, o jejum também tem. Mas existe um segredo, né? Por que jejuar, na realidade, cria um efeito espiritual? Que segredo está em parar de comer, não comer nem beber? O que isso provoca no mundo espiritual, se na realidade não comer nem beber, você está se privando de nutrientes, de vitaminas, de energia? Por que isso move o mundo espiritual? São essas coisas que é importante parar para perceber, porque dentro da Torá, dentro dos profetas, dentro da própria Brit Hadashah, nós temos os segredos para isso. Nos foi revelado isso. E eu quero convidar você a estar com a gente nesse shiur. Sou o Rabino Yosef Baru e hoje trazendo mais esse vídeo para vocês, falando sobre o jejum do povo judeu. Na realidade, não é só do povo judeu, mas de todos aqueles que querem jejuar conforme as Escrituras ensinam. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, estamos de volta com mais um shiur, mais um vídeo aqui para compartilhar com vocês. E hoje, em especial, estamos falando aqui sobre o jejum, né? Como entender o jejum, como a gente pode realmente fazer um jejum eficaz, né? É claro que além de fazer, né, a prática em si do jejum, a gente precisa entender de verdade o que é, como funciona, qual é o efeito, qual é o propósito, o objetivo. Tudo isso a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo. Todas as dúvidas que você tem sobre jejum, eu espero que nesse vídeo você possa sanar todas elas, né? Já quero iniciar aqui, né, já antes da gente partir para o nosso shiur, que não vamos nos demorar, pedir você que deixe aí o like, né, justamente porque isso faz muita relevância aqui para o nosso canal, e também se inscrever se você não é inscrito. Aqui temos o nosso plano aqui de membros, você pode ser parceiro nosso aqui também, nos ajudando na proclamação desta palavra, mas muito importante é que você possa compartilhar com as pessoas, fazer com que esse ensinamento chegue o mais longe possível. O nosso objetivo é instruir e fazer com que as pessoas possam cumprir a palavra, viver a palavra de maneira correta, né, de maneira adequada e eficaz, né, guardando a Torá de Deus, os mandamentos de Deus e mantendo o testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso shiur. Nós sempre, como sempre, preparamos aqui o material para vocês, para que vocês possam acompanhar com a gente, e eu tenho certeza que vai ser muito significativo, como tem sido todos os outros que nós temos feito aqui, né? Vale aí ressaltar o feedback de cada um dos irmãos, amigos e amigas que têm retornado com suas palavras de edificação, palavras de ânimo, palavras de elogio. Aqui queremos agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal, que comentam, e é muito importante o comentário de vocês, até mesmo aqueles que são críticos, podem comentar, podem falar, expor as suas opiniões. E eu agradeço muito por aqueles que têm apoiado de verdade, com amor, com carinho, o nosso canal. E aqui também um Baruchim Abaim, sejam bem-vindos os novos inscritos também no nosso canal. Que o Eterno vos abençoe. Espero que vocês estejam desfrutando dos vídeos, do material que nós já temos aí. E estão vindo vários outros. E eu quero aqui também deixar para vocês aqui, vocês bem à vontade. Se vocês têm alguma sugestão, fale com a gente aqui. Rabino, poderia fazer um vídeo sobre esse tema, sobre aquele tema? Fala com a gente, que a gente vai estar movendo aqui uma maneira da gente produzir esse tema para que outras pessoas possam ser edificadas também.
Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Shalom Uvracha, espero que você desfrute do nosso curso. Então vamos lá, vamos aqui compartilhando com vocês o material que nós produzimos, como sempre, buscando aqui a edificação de todos. Baruch Hashem. Bom, uma grande brachá quando a gente pode parar para buscar de Hashem, buscar de Deus, dentro das próprias escrituras, um tema tão importante como esse, que é sobre o jejum. E eu quero tratar aqui dos jejuns do povo judeu. É claro que esse tema não vai estar só limitado ao povo judeu, mas quando eu falo jejuns do povo judeu, é tudo aquilo que está dentro do costume da tradição do povo judeu, não só apenas costume e tradição, mas como mandamento de Deus, que permanece todos os séculos e milênios da história do povo judeu, e que tem muita eficácia. Claro também que nós vamos falar sobre a Brit Hadashah, o Novo Testamento, onde temos as palavras do nosso Mashiach Yeshua, as palavras dos discípulos de Yeshua, que vai ser muito importante para o nosso dia a dia agora, nesses últimos dias, nesse Acharit Hayamim. Então, fica com a gente aqui até o final desse shiur, muitas coisas boas para compartilhar com todos vocês. E para iniciar este shiur de hoje, nós podemos perguntar, fazer a seguinte pergunta: o que é o jejum? O que é o jejum, na realidade? Então, de uma maneira, eu acredito que muito simplória, a gente poderia trazer essa definição: um momento em que se priva de alimentação, e de esforço físico para um propósito específico. Isso pode ser... Que propósito específico? Parar de comer, parar de beber, ou de fazer esforço físico. Isso pode ser realizado por um tratamento médico, por exemplo. Às vezes, por um caso de um tratamento, a pessoa fica um determinado tempo sem comer, ou um determinado exame a ser realizado, por exemplo, o exame de sangue, por um motivo de saúde, de repente a pessoa está com uma enfermidade estomacal e ela não pode comer muito, tem que ficar várias horas ou até momentos largos, grandes, sem comer, ou por motivação religiosa. E é esta última que nós vamos dedicar aqui esse shiur. Esse shiur de hoje vai ser voltado, claro, para esse tema mais espiritual, mais religioso. Então, assim, primeiro nós vamos falar sobre os benefícios de um jejum. Então, é interessante porque isso vai estar relacionado também à sua disposição espiritual. Porque é claro que você pode estar bem espiritualmente, mas se você está mal fisicamente, não vai funcionar muito bem. Então, eu quero trazer para vocês aqui, a gente vai trabalhar com os dois lados, porque tem coisas muito importantes para falar do mundo espiritual aqui. Então, por isso eu peço você que você fique até o final com a gente. Vamos falar do benefício de um jejum. Você está cercado de informações na internet, no YouTube, em todos os lugares, conselhos médicos que mostram isso aqui que eu vou mostrar, é o que está por todo lado. Que os estudos têm mostrado que o jejum pode proteger a saúde do cérebro, aumenta a geração de células nervosas, olha que coisa boa, para ajudar a melhorar a função cognitiva, ajuda a aliviar a inflamação. O jejum também pode ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas. Quantas bênçãos o jejum pode produzir? Ajuda na perda de peso e, além disso, a mesma revisão descobriu que o jejum é mais eficaz do que a restrição calórica no aumento da perda de gordura e, ao mesmo tempo, na preservação do tecido muscular. Também ajuda a desintoxicar o corpo. Efeitos potenciais do jejum no prolongamento da vida, sendo eficaz no aumento da longevidade nas taxas de sobrevivência. Ajuda na prevenção do câncer.
estimula e acelera o hormônio do crescimento, melhora a saúde do coração, combate a inflamação, promove o controle do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Então, assim, tudo que eu falei aqui são os benefícios físicos. Então, você vê que até mesmo quando Deus ordena o povo a jejuar, ou quando Deus chama o povo para o jejum, além do benefício espiritual que nós vamos falar daqui a pouco, você tem todos esses benefícios físicos também. Então, veja que é um tema que você tem benefício de ambos os lados, o âmbito espiritual e o âmbito físico. Quem não está interessado nisso? Quem não está interessado nisso é Satanás. É o mundo das trevas, que não quer que você evolua, que você cresça, que você se desenvolva, que você seja abençoado até mesmo na sua saúde. Então, isso é muito importante, porque hoje a gente está vivendo uma geração materialista, uma geração carnal, em que até mesmo esse tema tão importante como o do jejum tem sido negligenciado. Mas vamos aqui adentrar um pouquinho mais e chegamos a um ponto muito importante. Quando o jejum, nesse caso, for por motivo espiritual, e agora que a gente vai entrar, como eu falei, mencionamos os benefícios físicos, mas e o motivo espiritual? Quais são os benefícios espirituais que o jejum ele pode trazer para a gente? Vamos, então, aos tipos de jejum que existem no meio do povo judeu. Ou seja, esses tipos de jejum foram estabelecidos não somente por Deus, mas também pela tradição judaica. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Tá? Quando a gente fala do jejum do povo judeu, você vai conhecer cada um aqui hoje. É uma ótima oportunidade para acrescentar mais o seu conhecimento, tanto das escrituras, quanto também das tradições do povo judeu. Então, olha, você já não vai perder tempo, você vai compartilhar esse vídeo com quem você conhece, tá? Para que possa também compartilhar esse conhecimento aí. Então, vamos lá. Tipos de jejum que existe dentro do povo judeu, né? Primeiro que a gente vai relatar aqui é o jejum pelo luto. E quando a gente fala jejum pelo luto, né, a gente vai mencionar aqui a referência de Zacarias Hanavi, o profeta Zacarias, capítulo 8, né, o verso 19, vai dizer assim, assim diz Adonai Tsevaot, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, e o jejum do sétimo mês, e o jejum do 10º mês, se converterá em gozo e alegria e festas solenes, que são chamados Moadim em hebraico, para a casa de Judá, por isso ame a verdade e a paz. São o jejum do quarto mês, que é o dia 17 de Tamuz, que é um jejum de luto pelo quê? Todo o povo judeu no mundo inteiro jejua como uma espécie de luto, porque os muros de Jerusalém foram quebrados nesse dia 17 de Tamuz pelos romanos. Né? Ou seja, eles vão quebrar o muro, vão romper o muro, vai haver as brechas no muro e eles vão entrar na cidade provocando caos, culminando depois com a destruição do templo. Então, o dia 17 de Tamuz, que a gente chama de Shiva Asar Betamuz, ele é realizado no quarto mês, o mês de Tamuz. Aí tem o jejum do quinto mês. Isso tudo, gente, eu estou referindo aqui o que o profeta Zacarias falou. Tá? O jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo mês, o jejum do 10º mês, se converterá em alegria e festa solene. Então, o que é o jejum do quinto mês? É o dia 9 do mês hebraico Av. Qual é o jejum desse dia também? De luto, pois nesse dia todo o povo judeu no mundo inteiro vai jejuar como uma espécie de luto, porque os dois templos foram destruídos na mesma data. O primeiro, que foi o Templo de Salomão, foi destruído pelos babilônicos nesse dia 9 de Av. E séculos depois, quando foi reconstruído por Zorobabel, ao retornarem da Babilônia, do cativeiro persa, eles reconstroem o templo e os romanos vão destruir o segundo templo. E na mesma data. É algo extraordinário, algo extraordinário. É realmente um tempo espiritual. E o dia que se faz esse jejum é o dia 9 de Av, ou seja, o quinto mês, da qual profetizou ali Zacarias. Tem o jejum do sétimo mês, que é o dia 3 de Tishri, é o Tzom Gedaliah. É um jejum também de protesto, de luto pela morte do governador da Judéia chamado Gedaliah.
né, ou Gedalias em português, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor deixou um governador na terra de Israel e ele foi assassinado por um complô. E por causa disso também o povo de Israel tem essa memória, essa recordação e se faz esse jejum. Então ele é o jejum do 7º mês. Né? E o jejum do 10º mês é o dia 10 de Tevet, que marca o cerco da cidade de Jerusalém pelos inimigos. Então, o dia 10 de Tevet, Tevet é o mês 10º, né? O 10º mês do calendário hebraico, no qual ali o luto é pelo cerco de Jerusalém. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que esses meses, esses jejuns desses meses, que são jejuns de luto, eles se transformarão em alegria no futuro. Isso é muito interessante, até porque também, como está escrito no Talmud, no Tratado Sotá, lá no final do capítulo 9, lá está escrito assim, Aval mi anachnu leishaen, ela alavinu shebashamayim. Porém, sobre quem poderemos nos apoiar? Sobre o nosso Pai que está nos céus. Então, é muito interessante quando a gente pensa assim, mas, poxa, eu vou fazer um jejum por luto, né? No que diz respeito ao povo judeu, já falamos dos benefícios físicos do jejum, mas quando o povo judeu está ali orando e jejuando, né, nesses jejuns que eu falei aqui, é um momento em que nós estamos literalmente conectados com Deus, numa angústia, numa aflição de alma, em um protesto na alma, Senhor, destruir a sua casa, destruir o teu santuário, e você expressa ao mundo espiritual o valor e o amor que você dá à casa de Deus lá em Jerusalém. Né? Porque por mais que, por causa do pecado do povo, a casa de Deus foi destruída, mas a casa de Deus é a casa de Deus. Ela foi feita para honrar o nome de Deus. Né? E quando você diz assim, eu vou jejuar, eu vou entrar também num lamento, num luto, você está clamando, você está pedindo pela redenção do povo judeu, a redenção do mundo, na realidade. Porque quando você clama pela restauração, você está clamando pela vinda do Messias. Você está clamando pela vinda do Messias. Você está clamando pelo poder do Messias de restaurar todas as coisas. Né? Claro, estamos falando da vinda de Yeshua aqui. Né? Então, essa é uma conexão muito grande que a gente faz com Deus, mesmo no momento de um jejum, de um luto, dentro desse conceito do povo judeu. Se é um jejum de um mandamento divino, não, esse é um jejum de Rabanã, ou seja, foram os profetas que determinaram, os líderes do povo que determinaram. Mas eu pensar assim, não foi Deus que mandou, então não vou fazer não. Não estou dizendo aqui que é um mandamento que você vai pecar se você não fizer não. Estou dizendo que é uma oportunidade de jejuar e estar na presença de Deus, de expressar também o seu clamor, a sua tristeza, e não somente porque o templo foi destruído ou porque a cidade foi cercada, não. É o momento também para fazer de chuvar, para se arrepender. E a gente vai ver aqui que boa parte dos jejuns que aparecem nas Escrituras, ele tem o tema de arrependimento. É uma espécie de luto por causa da sua própria infidelidade. Ora, mencionado o jejum de Nínive, né? A grande cidade de Nínive, em que o profeta Ioná Hanavi, o profeta Jonas, foi lá para anunciar à cidade o arrependimento e a destruição. Vocês lembram, todos vocês vão lembrar do livro de Jonas, onde ele é engolido por um peixe grande, e ele é levado até lá. E ele lá vai falar da palavra de Hashem, e o povo vai se arrepender, vai fazer jejum, o povo, os animais. E que jejum era esse? É um jejum de arrependimento. Soma de chuvar, um jejum de arrependimento. É uma espécie de luto, porque quando você está enlutado, se veste de saco, terra sobre a cabeça e em jejum, você está dizendo, somos pecadores, nós temos falhado, há uma tristeza no nosso coração. Então, ali é o mesmo sentido, o luto e o arrependimento. É claro que estamos falando de um arrependimento sincero. Né? Então, esses jejuns aqui que estamos falando, que são jejuns de luto, eles envolvem também o jejum de chuvá, né? De arrependimento. Agora, como é que é feito esse jejum? Esse tipo de jejum aqui ele é sempre feito em algumas partes da tradição do povo judeu. Se faz sempre, uns fazem do amanhecer até o pôr do sol, outros já vão fazer desde o pôr do sol do dia anterior ao pôr do sol do dia posterior, e outros fazem
do amanhecer até o meio-dia, né? Então, é uma questão mais de estar bem para fazer um ou outro, né? Mas o propósito não pode ser perdido. Muita gente tem dúvida de como fazer o jejum. É claro que eu estou falando aqui de temas muito mais específicos. Nós vamos entrar numa parte bem espiritual aqui, e eu quero que vocês coloquem muita atenção nisso, tá? Mas vamos aqui, temos ainda para compartilhar com todos vocês. Então, olhamos aqui o jejum que expressa o luto, né? Mas não é só isso que existe o jejum pela mitzvah. Por exemplo, Yom Kippur é quando Deus ordena o jejum. Som Yom Kippur, o jejum de Yom Kippur, no dia 10 de Tishrei, o dia das expiações, em que Hashem ordena a todo o povo de Israel que deve afligir a alma nesse dia. Isso é feito através do jejum, um jejum de 24 horas, com orações, súplicas e bênçãos. Isso você vai encontrar no capítulo 23 de Levítico, onde tem os detalhes ali, tem outras referências também que vão falar do mesmo tema, mas o jejum de Yom Kippur, que é um jejum de 24 horas, ou seja, vai do pôr do sol do dia anterior até o pôr do sol do dia seguinte, é um jejum completo de água e comida, aonde o objetivo dele é quase igual àquele do luto, é arrependimento, é tshuvah shlemah, arrependimento completo das obras, porque esse é o dia em que Deus está julgando cada ser humano, como um pastor, ele conta as suas ovelhas, ele numera, vê as necessidades, assim também Deus faz com cada ser humano nesse dia tão específico, o dia de Yom Kippur. Agora, aqueles que nós mencionamos do jejum do luto, se você não faz, especialmente eu estou me dirigindo ao povo judeu, você não faz, não há problema se você não fez, não é uma mitzvah, é um derabanan, é uma tradição forte do povo judeu. Agora, esse não, esse é mandamento. Está escrito lá, se a pessoa não afligir a sua alma, essa aflição de alma não é se chicotear, não, hein? A aflição da alma é jejum. Eu vou dizer por que a aflição da alma é o jejum. Por que afligir a alma é o jejum. Você vai entender melhor isso. Mas se a pessoa não fizer, Deus fala com o povo de Israel, será cortado do povo de Israel. Então é uma obrigação do Yom Kippur jejuar, se arrepender. Porque a gente está falando de jejum aqui, você tem que sempre lembrar que você vai ter benefícios sempre, físicos e espirituais. Sempre o seu corpo vai ser beneficiado de alguma forma, ou de ambas as formas. Então, esse é o jejum mais expressivo da mitzvah, do mandamento, é o jejum de Yom Kippur. Qual é o outro tipo de jejum que tem? É o jejum pelo Moed, que é um jejum pela mitzvah da festa no tempo. Né? Quais são as festas chamadas de Moadim? É Pêssar, a Páscoa, Shavuot, Pentecostes, e Sukkot, a festa do tabernáculo. E existe um jejum feito um dia antes do Pêssar, que é o jejum do primogênito. Lembrando que o jejum dos primogênitos, na véspera de Pêssar, no caso aqui seria o dia 13 de Nissan, quando Deus fez os primogênitos do Egito perecerem, ele salvou aqueles que pertenciam ao povo judeu. Esta é a razão pela qual os primogênitos judeus, ou os pais de primogênitos meninos que não chegaram ainda à idade de 13 anos, que é a idade do Bar Mitzvah, devem jejuar no dia precedente a Pêssar, para expressar sua gratidão a Deus. Então, esse é um jejum que não é que Deus ordenou diretamente, os primogênitos jejuarão. Não, mas é algo que ficou selado na vida do povo judeu, com um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus preservou os primogênitos do povo de Israel na terra do Egito. Então, esse é um outro jejum que é feito dentro do povo judeu, como tradição, como derabanã, como eu falei, não é um mandamento, mas é algo muito forte para o povo judeu. Né? E o outro tipo de jejum é o jejum pelo Hag, pela festa judaica, em especial a festa de Esther, que a gente chama de a festa de Purim, né? O chamado Ta'anit Esther, né? O jejum da rainha Esther. Todos vão lembrar da história que ela fez um jejum no dia 13 de Adar, o dia que precede a festa de Purim. Foi o dia que Ramã decretou a morte dos judeus na Pérsia. É um jejum de memória e agradecimento. Olha que coisa interessante. Jejuar para recordar algo, recordar um milagre e para agradecer a Deus que ele operou um grande milagre. Você está vendo quantos tipos de jejum você está tendo dentro da Escritura?
até aqueles que saem da esfera da tradição, vai para dentro do mandamento divino, volta para a esfera da tradição, todos eles são significativos e sempre trarão benefícios físicos e espirituais para nós. Então, eu sei que há aqueles que estão sempre na contramão, né? Aqueles que sempre traz aquela desculpa, né? De sempre, né? Não, Cristo já fez por mim na cruz, eu não preciso fazer mais nada, né? Ele já cumpriu tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Então, assim, é lamentável que esse tipo de pessoa perde, né? Tanta riqueza espiritual e tanta possibilidade de alcançar níveis espirituais por conta desse tipo de desculpa, que é claro que não reflete a realidade, né? Bom, agora a gente vai entrar no tema da Brit Hadashah, do Novo Testamento, né? O que nós podemos encontrar, que tipo de jejum? E é mais emblemático de todos dentro do Novo Testamento é o jejum por Hitkarvut. Essa palavra hebraica quer dizer aproximação ou autoridade. Você já ouviu muito isso, né? Dentre os círculos mais espirituais aí, eu vou orar, eu vou jejuar para Deus me dar autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. É justamente isso. Agora, por que que recebe essa autoridade? Por que que recebe essa aproximação? A gente precisa entender o efeito espiritual do jejum. Então, o jejum ele vai entrar numa esfera, e aqui eu quero que você acompanhe comigo, você vai entender algo muito interessante aqui. Qual é o efeito, né, do jejum? Quando jejuamos, o nosso corpo sofre com a falta de quê? De vitaminas, nutrientes, falta de minerais. O corpo se contrista. E nesse momento em que o corpo se debilita, você começa a sentir, às vezes, até dor de cabeça, né, cansaço. Nesse momento em que o corpo está se debilitando, o espírito humano sofre. Ninguém que está sentindo fome, sentindo dor de cabeça, a sua alma não vai ficar feliz com isso. Você se sente chateado, né? Ou seja, e na realidade isso é um reflexo do quê? Do que o seu espírito está se quebrantando, ele está sensível. É aí que, ao estar quebrantado, o espírito se sobressai e se torna mais sensível e se conecta com o mundo espiritual. Ou seja, no caso aqui estamos falando de Deus, porque os feiticeiros também fazem o mesmo. Eles jejuam para as trevas. E o efeito espiritual é o mesmo, só que é o contrário lá no mundo das trevas. Nós que estamos na presença de Deus, ao estarmos sensíveis, quebrantados, nos conectamos com Deus, proporcionando mais comunhão. Então, mais proximidade. Logo, quando nós estamos mais perto de Deus, nós temos mais poder, mais autoridade. E isso não é palavra minha, não. Essas palavras são as palavras do nosso grande Mashiach, o grande Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Vamos ver aqui o que ele nos ensinou, o que ele disse para a gente, através de uma situação que aconteceu e deixou para a gente uma lição espiritual muito grande. Latsum ulehit palel. O jejum e a oração, que nos ensinou o Mashiach Yeshua, que há algumas castas de Shedim, de demônios, que só são expulsos com jejum e oração, mostrando que o jejum traz proximidade e autoridade. Lembra do verso 21 do capítulo 17, Psorato Matai, Evangelho de Mateus. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora, qual seria a ideia? Eu vou ficar sem comer, sem beber e eu vou receber poder por isso? É claro que não vai ter efeito se você simplesmente ficar passando fome por nada. Você tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Eu vou orar, eu vou jejuar para me arrepender dos meus pecados, das minhas imperfeições, pedir a Deus que me purifique, que me perdoe, e eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero fazer essa teshuvá, esse arrependimento, me aproximar mais, eu quero esse hitkarvut, eu quero me aproximar mais. E ali você está no jejum, na oração, então por isso é importante estar na oração, ali também aproveitando esse momento para estar estudando a palavra, orando, e ali você está se aproximando mais de Deus, você está se aproximando mais de Deus, e isso vai te dando mais unção, mais virtude
virtude espiritual, ou seja, a autoridade. E é por isso que Yeshua está dizendo, no mundo espiritual também há hierarquia. E isso aconteceu no tempo de Yeshua. Os discípulos quiseram expulsar determinado demônio e ele não saiu. E então Yeshua chega e diz, eles vão falar, mestre, tentamos expulsar, mas não quis sair. Ele disse, até quanto eu vou estar com vocês? Olha, existem caixas de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Agora, sabe por que aconteceu isso? Porque eles já tinham saído e feito os milagres já. 70 discípulos foram enviados por Yeshua, expulsaram o demônio e voltaram se alegrando, falando de quê? Mestre, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Mas quando eles foram expulsar esse demônio específico ali, Yeshua falou, existe caixa de demônios que não vai sair tão facilmente. Tem que ter jejum e oração, tem que ter aproximação com Deus, tem que se aproximar mais, tem que conseguir mais essa unção, essa virtude, que só vai conseguir se aproximando, se achegando a Deus, e o jejum é esse caminho que vai nos aproximar, porque nos quebranta, nos conecta mais com Deus, com a nossa alma mais sensível. Então, esse é um dos maiores segredos. Jejum que quebranta, jejum que traz sensibilidade espiritual e automaticamente nos conecta com Deus, nos traz mais poder, mais unção, mais autoridade, e os shedim têm que sair, os demônios têm que sair. Automaticamente as enfermidades também vão sair, porque não podem resistir à autoridade recebida por uma aproximação tão grande com Deus através do jejum. Compreenderam isso? Mas a Brit Hadashah, ela não se limita só a isso, né? Dentro das palavras da Brit Hadashah, Yeshua falando no capítulo 9, verso 15 da Besorat Matai, disse-lhes Yeshua, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Olha essa palavra de Yeshua. Ele foi contestado, ele foi questionado. Ora, os discípulos de João vivem jejuando e orando, os fariseus também, os seus discípulos vivem só comendo e bebendo. Não tem nada de errado nisso, não. Se você é o Messias, não deveriam eles estar mais em consagração? E Yeshua vai dar essa lição espiritual maravilhosa. Enquanto o esposo está na festa, né? Ou seja, os filhos das bodas, ou seja, os convidados, eles não precisam jejuar. Claro, ninguém vai para um casamento para jejuar. Enquanto o noivo está presente, você precisa comer, ou seja, você precisa desfrutar da presença do noivo. A comida, a bebida, há um banquete com o noivo presente. Mas ele vai dizer assim, olha, mas dias virão em que o noivo será tirado, e então eles vão ter que jejuar. Que Yeshua está falando para a gente que os dias que nós estamos vivendo em que o noivo não está mais conosco, é de suma importância jejuarmos. É de suma importância estarmos vivendo uma vida de tefilá, de oração, de tzom, de jejum. E isso nos leva a esse outro tipo de jejum, que é o jejum também por direção, ou seja, por direcionamento espiritual. A gente vai ver essa característica aqui dentro da Brit Hadashah. Som lechivum ruhani. Não, o jejum por direção espiritual. O jejum e a oração que foram realizados pelos discípulos para a obtenção de direcionamento espiritual, para receberem a revelação divina, a inspiração dos céus. Vamos aqui a uma referência muito interessante, são algumas, claro, a gente não trouxe muitas para não ser muito exaustivo, mas existem várias. Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, apartai-me a Barnabé e a Shaul, Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Veja que eles estavam orando e jejuando, pedindo a Deus direção. Quem é que vai? Quem a gente pode enviar? Fala conosco. E aí você entendeu? Ou seja, o objetivo da aproximação, e quanto mais aproximação, você está jejuando, mais quebrantamento, mais comunhão, então o Espírito veio e falou com eles. Então, toda vez que nós queremos direção de Deus, a gente precisa orar e jejuar. A gente precisa entrar nesse caminho
de aproximação com Deus. E o jejum vai trazer esse efeito, o efeito também do direcionamento. Nós vamos estar sensíveis à voz de Deus, que vai trazer para a gente o conselho necessário porque a gente precisa. Veja que o verso 3 é a continuação, né? Ele vai dizer assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Viram que nada foi feito por gosto ou por apreciação, né? Ou porque favoritismo, não, foi por direção espiritual. Né? E isso é muito importante. O jejum e oração se faz necessário nesses últimos dias, dias de trevas, dias que antecedem a vinda do anti-Mashiach, do anticristo, e viver em jejum e oração, como disse o nosso Mashiach Yeshua, nessas mesmas palavras que falamos de Mateus 9,15, dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, queridos, é de extrema importância esse tema sobre o jejum e sobre a oração. Nós vamos ter muitos exemplos dentro de todas as escrituras, desde a Torá, passando pelos profetas de Israel, os reis. Nós vamos ver pessoas que jejuaram e oraram e alcançaram muitos resultados para Deus, para suas próprias vidas. Resultados que foram de ambos os lados, o físico e o espiritual, como nós falamos aqui. Quando a gente chega na Brit Hadashah, a gente vai ver que realmente o mundo das trevas não podem suportar a autoridade, a unção adquirida por aqueles que se dedicam a orar e a jejuar, ou seja, a estarem mais próximos de Deus. Porque a palavra de Yeshua é verdadeira. Aquele que jejua e ora, ele vai estar preparado para determinadas castas de demônios, que só saem com jejum e oração. Então, é isso que a gente precisa. Você pode me perguntar de novo: como é que eu vou fazer esse jejum? Ora, eu te falei aqui das possibilidades do jejum. O jejum é abster-se da alimentação, da comida, da água e de um esforço físico. Eu sei que muita gente vai trabalhar e faz jejum. Deus está vendo a sua intenção, a sua kavaná, vai ter o seu efeito, com certeza, mas não vai ser o efeito que teria, né, se você tivesse parado, jejuando, orando, estudando, orando, ou seja, um momento propício, um lugar propício para você fazer. Então, é muito importante que o jejum e oração esteja acompanhado ali de um ambiente em que você possa estar com Deus, gastando o seu tempo com Deus, né? E, claro, com o objetivo principal de estar sempre mais próximo de Deus, ou seja, buscando as suas próprias debilidades, as suas imperfeições, dizendo: Senhor, me purifica, me lava, me transforma, me ajuda, me dá vigilância, buscando sempre consertar os caminhos, não deixando brecha para o adversário. Então, é importante, é um segredo. O jejum é um segredo para aqueles que têm comunhão com Deus. E Yeshua traz esse ensinamento para nós, seus discípulos, seus servos. Então, ele ha dado para a gente o poder do seu nome, porque no nome de Yeshua, o nome do Messias de Israel, nesse nome os demônios se submetem a nós, nesse nome, Yeshua, as enfermidades se submetem a nós, nesse nome nós fazemos proezas, milagres, né? E, além disso, a gente pode se deparar, vai se deparar com espíritos ruins, ruhotumot, são espíritos de impureza, shedim, que são de castas, de níveis espirituais diferentes, hierarquias diferentes, que têm um determinado tipo de resistência, e para vencê-los, para ganhá-los, para submetê-los, nós necessitamos não somente do nome de Yeshua, mas estar em jejum e oração. Então, essa é a palavra que a gente trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham desfrutado desse tema, um tema tão relevante, tão importante para os últimos dias. Se a gente for pensar em quantas pessoas têm naufragado, quantas pessoas têm tido suas forças minadas pelas trevas, têm sido seduzido pelo Deus desse século, pelos modismos, pela tradição desse momento,
pelas coisas que estão acontecendo, né? São os movimentos desse tempo presente. Todas as coisas que agora são politicamente corretas, todas as coisas que agora aparentemente é o que é normal para todo mundo, você não pode se vender, você não pode se corromper, você tem que se manter fiel aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Yeshua. E isso vai ser somado a uma vida de jejum e oração, de consagração, ou seja, santificação, separação ao Deus dos céus, a Adonai dos exércitos. Então, que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando por aqui. E eu quero aproveitar novamente para pedir a vocês, não deixe a passar, né? Não se esqueça de clicar aqui no Ahavti, né? No gostei, no like, e também se inscrever se você não é inscrito, compartilhar esse tema tão importante, tão necessário. Eu acredito que você vai concordar comigo que esse é um tema extremamente importante, é expresso isso nos últimos dias. Então, compartilhe esse vídeo, né? Faça chegar o maior número de pessoas possível, para que as pessoas possam entender e ver e conhecer até mais sobre o universo do povo judeu, como o povo judeu está comprometido também com o jejum, mas há um segredo para nós que temos o nome de Yeshua, que isso vai um pouco mais além. Vai um pouco mais além, ou eu posso, um pouco não, vai muito mais além daqueles que apenas conhecem a Torá do povo judeu, mas não têm o testemunho de Yeshua. Nós temos um bônus, nós temos um grande presente, a autoridade do nome de Yeshua. Mas isso não nos tira a responsabilidade de ter uma vida de oração e jejum. Esse pessoal que vive aí falando que agora na graça cobre tudo, ele não precisa fazer mais nada, e Yeshua já fez tudo por ele, esquece, né? Elimina esse tipo de comentário, não dá vazão a esse tipo de comentário. A única coisa que você pode fazer é deixar a pessoa falar à vontade, foca no que é importante, no que é necessário, o que a Escritura está dizendo para você. E nós estamos falando aqui com muita responsabilidade, seriedade e temor aos céus. Ok, meus queridos? Quero lembrar a vocês, aqui na descrição, nós temos várias informações importantes, como o nosso curso de judaísmo, que nós preparamos para você que deseja conhecer mais sobre judaísmo, né? O judaísmo, a vida, a parte da tradição judaica, tudo que envolve o povo judeu, fé, arte, música, tradições, comida, a culinária, todo tipo de estilo de vida do povo judeu. Você vai conhecer muito sobre o povo judeu. O nosso curso aqui embaixo você tem o link. E, é claro, né, pedindo a vocês que não se esqueçam de compartilhar. Compartilhe o vídeo. E aqueles que desejam aprender mais profundamente as Escrituras, nós temos a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, chamada ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Ela está registrada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e tem sido uma grande brachá, uma grande bênção. Muita gente estudando com a gente, que tem nos dado um feedback maravilhoso. Você não pode ficar de fora. Se você quiser entrar hoje ainda, você pode entrar, porque nós temos o nosso sistema rotativo. Então, aproveita esse momento, olha, entra aqui embaixo, tem o link, você pode entrar em contato com a nossa secretaria e começar a estudar a partir de hoje, se você quiser. Bom, queridos, vamos terminando por aqui. Shalom Ubrachá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.